Com a graça de Deus, é que estamos gravando esse vídeo para tratarmos acerca de um assunto extremamente importante, exatamente nos dias em que vivemos, em que há diferenças entre interpretações bíblicas, o que a Bíblia diz, o que é para a igreja, o que não é para a igreja, o que é para Israel e o que não é, exatamente pela confusão que fazem. O assunto que estaremos tratando é aliancismo versus dispensacionalismo. E por base nesse pensamento, nós vamos estar lendo uma passagem de Gálatas, capítulo 1, e a leitura a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vos recebeste, seja anátema. Que Deus abençoe nesta palavra. Lembrando um pouco do contexto da carta de Paulo aos Gálatas, uma vez que Paulo pregou o evangelho lá naquela região, ele se ausentou e mestres judaizantes se infiltraram ali nas igrejas e eles estavam pervertendo, essa expressão que Paulo usa, pervertendo o evangelho que antes foi anunciado por Paulo. Então eles estavam fazendo uma mistura do cristianismo com o judaísmo e trazendo algumas práticas que era para Israel, eles estavam trazendo para a igreja. Dentre essas práticas era a circuncisão. E Paulo então escreveu esta carta com o intuito de refutar esse tipo de prática. E ele chama aqui não de outro evangelho, mas ele diz que uma perversão, e ele fala, além de falar outro evangelho, ele está dizendo que não está de acordo com o evangelho com que ele vinha anunciando, que é a pregação através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, somente isso apenas. Então, baseado nesta passagem, nós vamos estar pensando acerca do aliancismo versus dispensacionalismo. O que é isso? O que é o dispensacionalismo? O que é o aliancismo? São sistemas teológicos ou formas de interpretar a Bíblia, ou sistemas diferentes de interpretação bíblica. Por exemplo, o dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Primeiro, a interpretação consistente e literal das Escrituras. Segundo, uma distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Já o aliancismo, eles dizem que Deus tem apenas um pacto, uma aliança com um povo e um só povo. Não existe diferença entre igreja e Israel, mas eles colocam como um só povo. Pontos básicos do aliancismo. Primeiro deles, eles falam que a igreja é formada pelo povo redimido de Deus em todas as eras, mas somente pelos da era atual, que se estende do dia de Pentecostes até o arrebatamento. O segundo ponto básico deles, eles falam que as alianças abraâmica, davídica e nova se encontram cumprimento na era moderna. Os teólogos pré-milenarismo sustentam que, apesar da possibilidade de haver cumprimento de alguns aspectos dessas três alianças, nesta era moderna haverá também um cumprimento futuro dessas duas alianças.
E terceiro, eles dizem que o programa divino tem finalidade soteriológica, ou seja, proporcionar salvação para as pessoas. Então, esses são alguns pontos que os aliancistas eles defendem dentre essa linha de pensamento. Eles, um exemplo baseado em Gálatas capítulo 3, cujo nós vamos ler agora. Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura visto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, nessa passagem de Paulo aos Gálatas, eles pegam exatamente para dizer que os da fé são todos filhos de Abraão. Num certo ponto eles têm razão. E baseado no versículo 8, a Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Então, os aliancistas dizem que há apenas um pacto com um só povo, representados pelos santos do Velho e Novo Testamento, trazendo assim como um só povo. Eles dizem também que Deus tem um plano apenas, uma igreja, um plano para todos, e por causa da descrença de Israel, todas as promessas passaram para a igreja. Então, eles interpretam as profecias no sentido literal, não alguns de forma simbólica. Alguns perigos do aliancismo. Primeiro, levar o cristão a praticar a lei mosaica. Isso é um perigo muito, muito sério, muito grave. É exatamente esse assunto que Paulo estava tratando com os Gálatas. Outro ponto, o milênio é interpretado como simbólico e não literal. Sendo assim, eles dizem que não haverá o reino de Cristo aqui na terra. Eles dizem que a igreja é a nova Israel. Dizem eles que a igreja não iniciou no Pentecostes, registrado ali em Atos capítulo 2, mas diz que ela é o cumprimento de Israel. Diz que não há erro a igreja praticar os ritos que foram dados a Israel. Por isso que nós vemos aos nossos dias muitos grupos chamados cristãos evangélicos a fazerem práticas que Deus ordenou apenas a Israel. Agora, o dispensacionalismo, essa palavra dispensação, deriva-se de um termo latino que significa administração ou gerência. Se refere ao método divino de Deus lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes épocas. Ou seja, enquanto que o aliancismo ele trata as escrituras em todas as épocas para um só povo e que Deus tem um só pacto, o dispensacionalismo ele trata como que Deus lida com a humanidade em épocas diferentes. Essa é o método adotado pela maioria das igrejas chamadas cristãs aqui no Brasil. Chamado de o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby, que nasceu em 1800 e morreu em 1882. Então, Darby, ele parou para estudar as escrituras e ele descobriu que as dispensações, elas são bíblicas. Existem muitos pregadores com o intuito de manter a prática daquilo que Deus deu para a igreja, para Israel. Eles tentam trazer isso como uma prática comum para a igreja. Então, eles estão dizendo que John Darby recebeu uma revelação de uma mulher, cujo ele então escreveu as 7 dispensações. Isso não é verdade. John Darby, ele parou, ele estudou as escrituras e ele viu através de estudos bíblicos que as dispensações elas existem. Ele chegou a uma
há uma conclusão, que é preciso voltar ao regresso à forma simples de governo apostólico. Ele também viu que a literalidade na interpretação das Escrituras é importantíssimo. E ele também deu a ênfase sobre a doutrina da volta de Cristo. Existem pelo menos 7 dispensações que nós conhecemos. A primeira dispensação é da inocência, vai de Gênesis 2 e 3. A segunda é da consciência, vai de Gênesis 4 a 8. A terceira dispensação do governo vai de Gênesis 9 ao 11. A quarta, a dispensação da promessa, vai de Gênesis 12 a 50. A quinta é chamada de dispensação da lei, vai de Êxodo capítulo 1 até Atos capítulo 1. Depois nós temos a sexta dispensação, é o período que nós estamos vivendo, é o período da graça, vai de Atos capítulo 2 até Apocalipse capítulo 3. E a sétima dispensação, chamada de o milênio, os 1000 anos que Cristo estará reinando aqui na terra, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 9. Então, pelo menos, a maioria das igrejas evangélicas defendem essas 7 dispensações. Como identificar o dispensacionalismo na Bíblia? Primeiro, podemos aceitar que Deus trata o homem hoje igual antes da sua queda? Certamente não. Você crê que Deus lidou com Moisés quando estava sob a lei mosaica da mesma forma que lidou com Noé? Você acha que Deus lida com a igreja da mesma forma que lidou com as pessoas do Velho Testamento? O principal erro do aliancismo é crer que Israel e a igreja são um só povo. Vejamos as comparações. Israel foi escolhida de Deus para glorificar a Deus na terra. A igreja foi escolhida para que a glória de Deus fosse revelada no céu. Veja a diferença. Em tempo de escolha, Israel foi chamado por Abraão, a igreja antes da fundação do mundo. Propósitos de Deus sobre as escolhas. Israel, a vontade de Deus é que fosse diferente de todas as nações. Já a igreja, para que fosse um corpo diferente. No seu chamado, Israel, Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus. A igreja, Deus chama de várias nações para terem um encontro com Cristo. No encontro físico, Israel vai ter um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no milênio físico. Já a igreja vai ser chamada para o céu no arrebatamento. A relação com Cristo, Israel, Rei no milênio físico. A igreja, Jesus, é a cabeça, o noivo da igreja. Com relação à herança, Israel, a terra é a herança no milênio físico. Para a igreja, o céu. Pontos positivos encontrados no aliancismo e dispensacionalismo. Ambos os lados afirmam que a salvação pode ser encontrada em Jesus Cristo. Segundo, dispensacionalistas e aliancistas, ambos podem ser irmãos em Cristo, se não usarem a lei como complemento no Evangelho. O mais grave no aliancismo: a igreja não iniciou no Pentecostes, ela é o cumprimento de Israel. Tira a forma simples de culto e governo apostólico, mantém a prática da existência entre cleros e leigos. Então, como nós vemos, há uma diferença muito grande entre a forma que Deus trata com a igreja e a forma como Deus trata com Israel. O dispensacionalismo, ele é realmente bíblico. Se você ou se a sua igreja está interpretando a Bíblia como tudo aquilo que Deus traz para Israel pode ser trazido para a igreja, você está cometendo um erro gravíssimo.
está levando a igreja a praticar coisas que Deus não ordenou, coisas que Deus ordenou para Israel. Há uma diferença muito grande. Nós estamos vivendo agora o período da graça, o qual nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Deus tem para a igreja nós encontramos nas cartas do Novo Testamento. Peço a Deus que Ele possa estar esclarecendo o seu entendimento com essas palavras e que você possa olhar para as Escrituras e interpretá-la de uma maneira correta. Que Deus te abençoe. Amém.